História e lendas dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A lenda de Gaia. A lenda do rei Ramiro II de Leão, meu 28º avô, 26 vezes meu avô, e da princesa Morartiga, Aldara Ibn Zeida, minha 28ª avó, 24 vezes minha avó. Ramiro II, rei de Leão, nasceu em 900, e morreu em 965, era filho de Ordonho II, rei de Leão e de Dona Elvira Mendes de Portugal, neto paterno de Afonso III, rei de Leão e de Dona Ximena Garcês de Pamplona e neto materno de Hermenegildo Guterres, conde de Portugal e de Dona Hermesinda Gatones de Vierso. Ramiro II de Leão foi rei de Leão, de 931 a 951. A lenda de Gaia. A lenda do rei Ramiro e da princesa Morartiga. Uma antiga lenda que remonta ao século X, conta que o rei Ramiro II de Leão se apaixonou por uma bela moura de sangue azul, irmã de Albozer Albuçadão, rei moro que possuía as terras que iam de Gaia até Santarém. Influenciado pela sua paixão e com a intenção de pedir amor em casamento, Ramiro decidiu estabelecer a paz com Albozer, que o recebeu no seu palácio de Gaia. Apesar de já ser casado, Ramiro pensou que seria fácil obter a anulação do seu casamento pelo parentesco que unia a sua mulher Dona Urraca Sanches de Pamplona. Albozer recusou terminantemente, nunca daria a irmã em casamento a um cristão e, de todas as formas, esta já estava prometida ao rei de Marrocos. O rei Ramiro, vexado, pareceu aceitar a recusa, mas pediu ao astrólogo Amã que estudasse os astros para decidir qual o melhor momento para raptar a princesa, e conseguiu levá-la consigo na data propícia. Dando por falta da irmã, Albozer completamente irado, ainda chegou a tempo de encontrar os cristãos a embarcar no cais de Gaia. Gerou-se uma luta que foi favorável ao rei cristão, que levou a princesa Moura para Leão, batizou-a e deu-lhe o nome de Artiga. Albozer, para se vingar, raptou a legítima esposa do rei Ramiro, Dona Urraca, juntamente com as suas aias. Quando o rei Ramiro soube do rapto, ficou louco de raiva e, juntamente com o seu filho e alguns vassalos, zarpou de barco para Gaia. Aí chegados, Ramiro disfarçou-se de pedinte e dirigiu-se a uma fonte onde encontrou uma das aias de Dona Urraca a quem pediu um pouco de água, aproveitando para dissimuladamente deitar no recipiente da água metade de uma pedra preciosa, do qual a rainha possuía a outra metade. Reconhecendo a joia, Dona Urraca mandou buscar o rei disfarçado de pedinte e, por vingança da sua infidelidade, entregou-o a Albozer. Sentindo-se perdido, o rei Ramiro pediu a Albozer uma morte pública, esperando com astúcia ganhar tempo para poder avisar o seu filho através do toque da sua corneta de caça. Ao ouvir o sinal combinado, o filho do rei correu com os seus homens ao castelo e juntos mataram Albozer. Levando Dona Urraca e as suas aias para o seu barco, o rei Ramiro, cego de raiva, pela traição da mulher, atou uma mó de pedra ao pescoço da rainha e atirou ao mar num local que ficou a ser conhecido por Foz de Âncora, pensa-se que seja a atual Vila Praia de Âncora. O rei Ramiro voltou para Leão onde se casou com a princesa Moura, Artiga, de quem teve uma vasta e nobre descendência e de quem descende várias vezes. Biografia. Ramiro II de Leão foi o responsável pela coligação das forças de Navarra, Leão e Aragão contra os muçulmanos, tendo derrotado na Batalha de Simancas, em 939, os exércitos do califa Omíyade Abderramão III. Esta vitória permitiu ao reino de Leão, pela primeira vez, consolidar a fronteira a sul da linha do Val do Douro. Nos últimos anos do seu reinado não conseguiu impedir que a marca mais oriental do seu reino, Castela, se erigisse em condado independente, sob a direção do conde Fernão Gonçalves, neto do rei Garcia I de Leão por via feminina. Em 950 lançou nova expedição militar contra os mouros, tendo-os derrotado junto a Talavera de la Rainha. Juventude. Ramiro ainda pequeno foi confiado como educando a Diogo Fernandes e a sua esposa, poderosa família detentora de vastos territórios em terras do Douro e mais tarde também no Val do Rio Mondego. Estes territórios foram o centro de um núcleo de repovoamento agrupados em torno da política criada em torno da também ainda criança Bermuda Ordenês. Ramiro II reveste-se ainda de particular importância para a história portuguesa, trata-se do primeiro rei em titular-se, ainda que por breve período de tempo, em disputas com o irmão Afonso IV, um ano após a subida ao trono, de rei da terra portucalense, reconhecimento pleno da existência de uma terra portucalense que já se vinha firmando desde 868, com a conquista de Vímara Peres e a formação da sua casa condal à frente dos destinos da mesma. Ramiro II casou 4 vezes. Do primeiro casamento com Dona Ausenda Guterres de Coimbra, minha 32ª avó, 22 vezes minha avó, nasceram. Ordonho III, rei de Leão, meu 32º avô, 21 vezes meu avô, casou com Dona Urraca Fernandes de Castela, depois casou com Dona Monia Sanches de Pamplona e também casou com Dona Elvira Paz Daza, minha 32ª avó, 21 vezes minha avó. Dona Teresa Ramírez, infanta de Leão, casou com Garcia III Sanches, rei de Pamplona, meus 31º, 32º e 34º avós. Dona Velasquita Ramírez de Portugal, casou com Bermudo II, rei da Galícia e Leão, meus 31º avós, 21 vezes meus avós. Do segundo casamento com Dona Urraca Sanches de Pamplona, minha 34ª avó, 20 vezes minha avó, nasceram.
Sancho I, o Gordo, rei de Leão, casou com 3 Ansúrez, meus 33º avós, 20 vezes meus avós. Dona Elvira de Leão. Do terceiro casamento com Artiga, Aldara ibn Zeida, minha 28ª avó, 24 vezes minha avó, que era filha de Zeidan ibn Zeid, neto do 7º emir de Córdoba, e de Aragão de Fromarix, nasceram. Alboazar Ramires, casou com Helena Godins, meus 27º avós. Lovezendo Ramires, casou com Zeira ibn Zeida, sua tia materna, meus 30º avós, 21 vezes meus avós. Do quarto casamento com Ónega de Gaia, minha 29ª avó, 23 vezes minha avó, filha de Zaamzada, senhor de Gaia, nasceu. Godinho das Astúrias, conde das Astúrias, casou com Senhora Desconhecida, meus 28º avós, 23 vezes meus avós.